Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu lugar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom que você tá aqui, muito obrigada por estar aqui. Pra quem caiu de paraquedas, muito prazer. Eu sou Luísa Trigo, sou apaixonada por Cristo. E, gente, nós estamos no nosso 14º, nosso 14 episódio foi ótimo. No nosso 14º episódio. Nossa, eu dei uma boa travada agora, hein? De novo, nós estamos no nosso 14º episódio. E, gente, eu tô muito feliz. Essa trajetória tá sendo muito linda. E eu quero planejar uma coisa especial pro 15º. Eu vou ainda planejar, mas vai ser muito bonito. E, gente, o episódio de hoje, como eu sempre falo, ele é um episódio muito especial. E é assim. Ele é um episódio que, assim, o versículo que eu vou usar aqui é um versículo que eu separei faz muito tempo. E eu não tava conseguindo achar uma situação pra encaixar ele. É um versículo que eu achei quando eu fazia devocionais. E eu acho ele muito lindo. Eu queria muito trazer ele pra vocês. E junto com ele, um tema que ele vai ser um tema um pouco controverso. Por que eu digo isso? Porque ao longo dos episódios, eu venho falando sobre como é perceptível quando Deus age com a gente. Como ele deixa claro que ele age com a gente. Porém, existem alguns momentos em que... E eu ainda acredito nisso, viu? Porém, existem alguns momentos em que a gente só percebe depois. Acho que a maioria deles é assim. A gente percebe o agir de Deus, a gente percebe muito claro isso dentro da gente, porque a gente sente, mas muitas vezes a gente não sabe que é Deus. E é disso que eu quero falar hoje. A gente sabe que tem alguma coisa diferente. A gente sabe que não tá normal. A gente não tá o nosso normal, só que é um normal que a gente devia ter deixado pra trás há muito tempo, essa transformação. E a gente não sabe de onde vem. E mais pra frente a gente descobre que era alguém que tava com a gente a nossa trajetória inteira e a gente não percebeu. A gente não, muitas vezes a gente ignorou, muitas vezes. Então, eu quero falar sobre isso hoje. Sobre esses momentos em que a gente só percebe depois. E eu separei uma frase que vai ser o nosso tema do episódio, que é o agir invisível de Deus. Assim como Deus deixa muito claro que é ele também age de uma forma invisível. E eu quero comentar um pouco sobre isso. E para isso, eu queria trazer esse versículo que está em 1 Timóteo, que é o livro 1 Timóteo, no capítulo 1. Pega aí a sua Bíblia, se você não está com a sua Bíblia. Se você já está com a sua Bíblia, meus parabéns, você já está fazendo parte do nosso grupo, Meu Lugar. Então, se você ainda não tem a sua Bíblia, providencie uma Bíblia. É muito bom ter uma Bíblia em casa, gente, porque ela salva em momentos desesperadores. São os nossos números de emergência. E nesse capítulo 1 de Timóteo 1, ele fala sobre a graça de Deus concedida a Paulo. Eu vou ler do versículo 12 ao versículo 14 e eu vou tirar uma frase em especial. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Fé, contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Uau! A partir disso, eu queria tirar essa parte em que ele fala, mas alcancei a misericórdia porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Eu não lembro se foi no episódio sobre o pecado, mas em algum desses episódios eu comentei que Jesus Cristo ama o pecado. Ele ama o pecado, não, perdão. Vou refazer minha frase, falei errado. Jesus Cristo ama os pecadores. Perdão, Jesus Cristo não ama o pecado, Jesus Cristo ama os pecadores. E assim, eu falei isso, e aí vai pensar, nossa, mas, pô, Jesus ama os pecadores e tal, meu, nada a ver, Jesus ama o pecado, que foi o que eu acabei de falar errado. Como assim? Tipo, nada a ver, Jesus é luz, Jesus é graça. E tem essa história que eu acho que todo mundo conhece, que é essa metáfora das 100 ovelhas. Se um pastor tiver 99 ovelhas salva e uma tiver perdida, ele vai ficar muito mais feliz em achar a que está perdida do que cuidar das 99. E é exatamente o que Jesus fala sobre o pecado. Jesus prefere salvar aquele pecador do pecado. Ele se sente tão grato por salvar ele, do que ficar com os 99 que já estão salvos, que já estão a salvo, que já se acharam
entende? Então, isso que ele falou sobre o pecado, isso que Jesus Cristo fala sobre o pecado, eu vou usar também na minha fala de que Jesus ama a incredulidade. Jesus ama quando as pessoas estão na incredulidade. Por quê? Porque aí ele tem a chance de salvá-las. Aí ele tem a chance de fazer elas se encontrarem de novo. Jesus Cristo é um homem, Jesus Cristo é um espírito que ama transformação. Ele ama transformação. Então nada mais justo do que ele amar salvar alguém, do que ele amar tirar a pessoa da incredulidade para a fé. E é desse caminho que eu quero falar hoje. Esse caminho que todos nós, quando a gente tem uma trajetória com Deus, a gente já passou por esse caminho, eu tenho certeza que você já passou. Da incredulidade para a fé. Existem momentos na nossa vida, gente, que a gente quebra, que a gente se vê totalmente perdido. E são esses momentos que Jesus Cristo ama nos resgatar novamente. Jesus Cristo ama nos resgatar novamente desse momento de incredulidade para a fé. Essa nossa jornada. E é a jornada mais linda que o ser humano pode fazer. Para mim é a jornada mais linda que o ser humano pode fazer. Da incredulidade para a fé. Eu tenho amigos, eu tenho conhecidos, tenho amigos que já passaram por esse caminho da incredulidade para a fé. E, gente, como é lindo ver as pessoas se transformarem. As pessoas se sentem leves, as pessoas se sentem bem, as pessoas se sentem ouvidas. E é justamente isso. E quando eu disse que a incredulidade, ela atrai Jesus, eu quero falar sobre a nossa transformação de pensamento. Todas as pessoas que Jesus transformou, todas as pessoas que Jesus perdoou, que Jesus transformou, que Jesus curou, foram todas as pessoas que antes foram incrédulas. Pessoas que não acreditavam, pessoas que... Muitas vezes, né? Pessoas que não acreditavam. Teve o paralítico que chegou e falou: Jesus tá zoando da minha cara? Como assim você fala levante-se e ande? Eu sou paraplégico, meu. Não tem como. E ele estava incrédulo. Jesus transformou. A mulher do poço, que eu acho que era uma samaritana, falava: como assim você tá dizendo que você é o Messias e que conhece a minha vida inteira? Que absurdo você tá dizendo. Ele transformou. Ela saiu gritando pra todo mundo quanto era maravilhoso aquele homem, querendo mostrar pra todo mundo. Jesus transforma. E assim como eu falei que as pessoas que Jesus salvou tiveram que ter fé antes de ser salva, também tiveram aquelas pessoas que foram resgatadas da incredulidade. Então, eu acredito que existem esses dois caminhos de pessoas que Jesus salvou. Pessoas que tiveram que ter fé para ir até ele e pessoas que estavam na incredulidade e ele veio até elas. Eu acho que são esses dois modos que Jesus age. E eu acho que são modos impecáveis de agir. Pessoas que estavam com fé, que tinham fé e foram até ele buscando salvação, e pessoas que estavam na incredulidade e Jesus foi até elas para levá-las à salvação. Olha que poderoso é isso. E eu digo essas coisas, gente, porque eu já fui uma pessoa que foi da incredulidade para a fé. E eu também já fui a pessoa que fui da fé e a partir da fé fui buscar Jesus procurando salvação. E essa salvação, gente, eu não digo de procurar um lugar no céu, nem nada disso. Eu não tinha, nem me passava por esse pensamento. Quando eu digo salvação, eu digo me salvar de sentimentos, me salvar de pensamentos, me salvar de situações em que eu me via perdida. Quando a gente fala de salvação, eu acredito que seja muito mais do que achar um lugar no céu. Porque isso está muito para frente, isso está muito no futuro. Não é só sobre buscar um lugar no céu, buscar um lugar no paraíso. É sobre enquanto você estar aqui, você se sentir salvo. É sobre enquanto você estar aqui, você se sentir amado. Isso é salvação para mim. Todos nós, e eu digo isso com experiência, tá? Todos nós tivemos aquele momento do tipo, eu não sei como eu saí daquilo. Eu não sei como eu sobrevivi àquilo. Não era pra eu ter saído daquilo, não era pra eu estar aqui hoje. Não faz sentido. Todos nós tivemos esse momento, não faz sentido. E é a partir dele, é desses momentos do eu não sei como, que Jesus age. Isso é incredulidade. Isso é, a gente falar eu não sei como, isso é incredulidade.
e ele agir mesmo assim. Pra mim, essa passagem do eu não sei como pro eu tenho certeza que foi ele, isso pra mim é o agir invisível. Algumas transformações, gente, algumas mudanças, elas são invisíveis. E a gente só vai perceber depois. Quando a gente se olha no espelho, a gente fala, eu não tô mais sofrendo daquele jeito. Ou acontece alguma coisa na sua vida e você fala, se fosse em outro tempo, eu agiria de jeito diferente. Acontece alguma briga e você fala, se fosse em outro tempo, eu gritaria, eu apontaria o dedo na cara da pessoa, como eu sempre fiz. E hoje eu não tenho mais vontade de fazer isso. Eu conto por experiência própria, eu não consigo mais. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre guardei muito rancor das pessoas. Eu sempre, quando alguém errava comigo, tipo, já era. A pessoa morreu pra mim e é isso. Isso mudou tanto na minha vida, gente. Eu não consigo ficar de mal com ninguém. Eu não consigo. Eu tenho que estar em paz. Eu tenho que estar em paz. Essa é a transformação que eu só fui descobrir outro dia. É uma transformação que eu só fui perceber outro dia. Não foi na hora. Isso pra mim é o agir invisível. E eu separei um pensamento aqui que eu tive que eu achei incrível. Pra mim, é por isso que tanta gente se apaixona por Jesus. É por isso que tanta gente se apaixona pela graça dele. É porque um dia ele te salva, você não tá esperando, um dia ele te salva e ele não pede palmas por isso. Um dia ele te salva e ele não pede aplausos, ele não pede reconhecimento. Jesus nunca pediu reconhecimento, gente. Jesus não queria que todos soubessem dele para ele ser reconhecido como o Messias, como Jesus Cristo. Ele queria que eles soubessem dele para eles poderem serem salvos, para eles poderem sentir essa graça, essa glória, para eles poderem sentir como é ser amado de verdade, como é ser compreendido. A gente fica na incredulidade até alguém chegar pra gente e falar, eu te entendo. Eu sei exatamente o que você tá passando. Eu sei exatamente o que você tá passando. Esses momentos salvam, gente. Um dia ele te salva e ele não espera por palmas. Ele não espera por palmas porque ele se coloca na mesma posição que a gente. Tem aquela passagem em que Jesus está com os amigos e está com os discípulos numa casa, comendo, e alguém chega e fala, seus irmãos e sua mãe estão esperando lá fora. Ele fala, eis aqui meus irmãos e minha mãe. Ele se coloca como igual a gente. Ele nos faz família. Ele nos une. É por isso que eu sou tão apaixonada por ele. Ele nos faz sentirmos iguais. Como a gente deve ser. E eu queria entrar numa parte agora do agir invisível, que eu achei... eu já sabia dessa frase, né? E não tem nada a ver com a Bíblia, não foi nada que foi falado na Bíblia, mas que se encaixa tanto no tema de hoje. Eu não sei, tem O Pequeno Príncipe, ele é um livro, ele é um filme, né, que é bem conhecido. E tem uma frase que é assim, o essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Gente, e eu comecei a fazer essa reflexão, né? Tudo que a gente consegue enxergar é finito. Vocês já perceberam isso? Tudo que a gente consegue enxergar, tudo que a gente vê, tem um fim. Tudo que a gente vê vai morrer algum dia. E, gente, você pode pegar qualquer coisa. Uma flor que você cheira, um dia ela vai murchar. Uma caneta que você escreve, um dia a tinta vai acabar. Não importa quantas vezes você repõe a tinta, um dia ela vai acabar. Um dia ela vai ficar desgastada. As pessoas, gente, as próprias pessoas, as pessoas morrem, as pessoas vêm e vão. Tudo que é visto pelos olhos é finito. E por isso que o essencial, ele não é visto. O essencial, aquilo que a gente precisa, é infinito. E é por isso, gente, que as coisas que são essenciais, elas são sentidas e não vistas. Por isso que um dia, se chegarem pra mim... Isso é muito... Já aconteceu várias vezes. Ah, mas... por que você acredita tanto se você não enxerga? Por que você acredita tanto se
Se não tá lá, se você não consegue nem... nada a ver, sabe? Gente, o essencial não precisa ser visto. Ele só precisa ser sentido. Você não vai entender enquanto você não se permitir sentir. E eu sei disso porque pessoas do meu lado já passaram por isso. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Você não vai enxergar se você não se permitir sentir. Tem algumas pessoas que têm medo de se abrir, tem algumas pessoas que têm medo. E se você é uma dessas pessoas, eu entendo. Que tem medo de se abrir, que tem medo de se deixar permitir sentir. Porque a todo momento, a vida inteira você esteve sozinho, por que agora ia ser diferente? Porque agora vai ser diferente porque você tem ele. Ah, mas eu estive sozinha a vida inteira, ninguém nunca quis me ouvir. Ele sempre quis te ouvir. Você já tentou conversar com ele? Ele sempre quis te ouvir. Ele sempre quis te ouvir. Você só precisa se permitir sentir. Porque o essencial é invisível aos olhos. E eu posso dar um exemplo? As memórias. O momento, ele é finito. O momento ali que a gente tá vendo, que a gente tá aproveitando, que a gente tá com as pessoas, ele vai acabar. A memória fica. Você pode estar com 80 e poucos anos. Se foi importante pra você, se mudou a sua vida, se foi algo que transformou você, você vai lembrar. Porque é essencial. Mudou você, foi essencial. E aquela memória é invisível. Isso eu digo por memórias, gratidão. A gratidão, ela não é visível, gente. A gratidão você sente. O amor pode ter formas como demonstrar esse amor, mas o amor você sente, você não enxerga o amor. E ele, né, gente? As virtudes que ele nos deu são todas invisíveis. Todas as virtudes, o perdão, o amor, as virtudes que ele nos deu são invisíveis. O perdão, o amor, a gratidão, a empatia, esse fogo do Espírito Santo, são todos invisíveis. E o que eu acho lindo dele é que a maioria das vezes que você enxerga, quando você finalmente consegue enxergar, você percebe que você já tá curado. Porque enquanto a gente tá sofrendo, gente, isso é muito perceptível. Enquanto a gente tá sofrendo, a gente não percebe mais nada ao nosso redor. O medo, a ansiedade, a dor, tudo isso afasta a gente, deixa a gente incrédulo. Deixa a gente com uma visão finita. Eu não sei se vocês já sentiram uma dor, tipo, muito forte. Até uma dor física mesmo, muito forte. E você fala, gente, não vai acabar essa dor. Ou tipo, minha vida acabou aqui, já era, eu não aguento mais, precisa de um fim isso. E você começa a enxergar as coisas muito finitas. Seja com um relacionamento, uma dor de perder alguém. Quando você perde alguém, você começa a enxergar que a vida tem fim. É quando cai aquela ficha de que as coisas são finitas. Quando você termina um relacionamento, termina uma amizade, você percebe que as coisas são finitas. E essa dor, ela traz a incredulidade. É algo humano. E é aí que Jesus entra. Porque o amor dele é infinito, a fé é infinita e transforma a incredulidade em glória. E a partir disso, eu queria trazer mais um trecho que está em João 6. Em João 6, versículo 26. Jesus fala assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Isso aqui, olha isso, gente, é exatamente tudo que eu falei até agora. Ele tá te comprovando isso tudo. Se você não quiser acreditar em mim, tudo bem. Acredita no que ele tá te falando agora. Ele fala, vocês estão me buscando não porque vocês viram o milagre e vocês ficaram maravilhados, mas porque vocês comeram daquele pão e ficaram satisfeitos. Vocês estão me buscando não porque vocês viram o que eu posso fazer, mas porque vocês me sentiram.
E sabem que a partir disso, a partir de mim, vindo a mim, vocês podem ficar satisfeitos. Vindo a mim, a dor acaba. Vindo a mim, o amor é eterno, a alegria é eterna. Ela não some. Pode ser que pode passar por momentos em que a alegria ela diminua e a tristeza fique acima da alegria, porque acontece, a vida é assim, é o ciclo da vida, mas ela nunca vai embora. Sempre vai ter alguma coisa que vai desencadear, que vai fazer com que aquela alegria surja novamente. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Porque vocês me sentiram, não porque vocês me viram. A samaritana viu Jesus Cristo e até então, para ela tanto faz. Quando ela sentiu ele, ela foi transformada. A mulher que tinha o sangue, que tinha hemorragia por muitos anos, ela via Jesus passar. Foi quando ela sentiu Jesus, foi quando ela teve fé que ela foi transformada. O paralítico via Jesus olho no olho. Jesus tocou no paralítico várias vezes. Foi quando ele teve fé. Foi quando ele sentiu que ele poderia ser transformado e que ele foi transformado. Então, a partir de hoje, saiba que o agir de Deus, ele pode ser invisível. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Algumas mudanças, gente, são invisíveis. Algumas mudanças são invisíveis, porque o essencial, aquilo que acontece de verdade, a verdade, ela não é enxergada. Ela não é visível aos olhos, ela é sentida. Então saiba que a partir de agora, se você está pedindo e não vem, não acontece, você não sente a transformação, não é porque Deus não está agindo com você. Ele tá. Isso só não se tornou visível para você ainda. Você só não se permitiu sentir o bastante ainda. Você só não teve paciência ainda. Existem milhares de motivos para o qual você não está, você pode estar achando que Deus não está agindo na sua vida. Mas que Ele não está, isso não é um motivo. Porque Ele vai sempre estar. E aí você chega pra mim e me pergunta, mas por que Ele faz tudo ser invisível? Por que Ele faz tudo ser invisível? Por que Ele não pode simplesmente mostrar pra gente? Por que Ele não pode tornar tudo isso muito mais fácil? Eu poderia responder isso pra você com 1000 respostas. Eu tenho diversos palpites pra isso. Mas não cabe a mim dizer pra você hoje. Não cabe a mim dizer o porquê eu acho. Cada um sabe por que acha que é invisível. E o que eu tenho pra falar é, se você tá se perguntando por que talvez seja invisível, eis o mistério da fé. Eis o mistério da fé. E a fé sempre é respondida. A esperança, ela é correspondida. Então eu não vou te responder hoje, porque talvez lá na frente você receba a resposta do porquê isso está sendo invisível agora. Lembre-se disso. Sempre. Não é invisível porque ele não está aqui. É invisível porque talvez precise que seja. Lembre-se sempre disso, gente. E hoje foi um episódio menor, geralmente tem 30 minutos, porque eu acho que tudo que eu precisava falar já foi dito. Eu quero que vocês reflitam nisso agora. Façam uma oração. Hoje é domingo. Se você tá assistindo no domingo, se você tá assistindo no domingo, se você não tá assistindo no domingo, faça uma oração de qualquer jeito. Não tem dia pra orar, viu, gente? Não tem dia pra orar, e nem vem com essa. Muito obrigada por ter ficado até aqui, gente. É muito importante a gente se lembrar disso todos os dias. Muito obrigada por ter ficado até agora comigo. Eu espero muito que você tenha sentido ele aqui como eu senti. E... enfim, agora eu acho que no horário já começou o Enem. No dia que eu estou gravando tá tendo Enem. Então eu peço que Deus abençoe muito vocês. Vai dar tudo certo, confiem sempre nele. E é um episódio muito especial hoje, inclusive pro Enem, viu? Um beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus, que Deus abençoe muito vocês. Até a próxima. Tchau!